Vambora, Pedro Dobal, que ele tá aqui em todas as luas. Não importa, lua nova, minguante, cheia, crescente, ele tá aqui pronto pra reportagem. Hoje ele tá no país do Zé do Zap, Maricá, depois que um avião monomotor fez um pouso de emergência na areia da praia. Já adianto que todos os tripulantes ficaram bem, mas eu vi, Dobal, pelas imagens que você mandou agora há pouco, que o Cenipa estava aí fazendo uma inspeção, né? Bom dia para você. Exatamente, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Estou aqui na terra do Zé, praia de Itaipuaçu, Maricá, região metropolitana. A boa notícia, como você disse, é que ninguém se feriu nesse acidente. Agora há pouco, faz uns 15 minutos, chegaram as equipes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estão ali mexendo na região do motor da aeronave. É um monomotor que caiu no fim da tarde de ontem, inclusive durante esse pouso forçado que aconteceu aqui na praia de Itaipuaçu. Parte da fuselagem se soltou, a parte que fica bem próxima justamente ao motor se soltou. Foi no fim da tarde, como eu disse, ninguém se feriu. Nesse avião estavam 3 pessoas que saíram normalmente, nem precisaram ser levadas ao hospital. Entre elas estava o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Espírito Santo. Ele gravou um vídeo, disse que pensou que ia morrer quando o avião precisou fazer esse pouso de emergência. É o advogado José Carlos Risque Filho. Ele disse que estava a caminho de uma reunião profissional que aconteceria hoje mesmo aqui no Rio de Janeiro, quando a aeronave sofreu uma pane, parou de funcionar. O piloto teve cerca de 4 a 5 minutos para manobrar, dar meia volta e fazer esse pouso forçado aqui na praia de Itaipuaçu. A gente tem a palavra dele. Pensei em como eu quebraria a janela para sair do avião, haja visto o impacto do mar muito forte. Pensei realmente que fosse morrer nesse momento, tirei o cinto, preparando para saltar do avião. Entretanto, aqueles 4, 5 minutos de aproximação na praia deram resultado. Deram resultado e o piloto... Eu pergunto ao piloto, nós vamos chegar à praia? E ele fala, vamos chegar à praia. Bom, inclusive o piloto está aqui acompanhando o trabalho dos agentes do CENIPA, mas ele preferiu não gravar entrevista por enquanto. Além do advogado, também havia dentro dessa aeronave o piloto identificado como Matheus de Nicolas Andrade, de 27 anos, o copiloto Luan Fernando Marcos, também de 27 anos, todos sem ferimentos. E depois do pouso, os 3 receberam ajuda dos pedestres que estavam aqui na região e também dos funcionários de um restaurante que fica do outro lado da rua. Horas depois do acidente, o avião, que estava bem ali no meio da areia, foi arrastado, foi trazido aqui para perto do calçadão, porque o mar aqui em Itaipuaçu é muito agitado, então havia a preocupação de que a água pudesse arrastar a aeronave para dentro do mar, o que felizmente não aconteceu. A equipe do CENIPA está aqui tentando identificar o que provocou esse acidente. A gente conversou também mais cedo com muitos moradores aqui da região, alguns deles inclusive viram o momento do pouso forçado e contaram que havia alguns pescadores na região, inclusive a vara de pescar de um deles foi atingida por esse avião. Vamos ouvir. Passou na hora que ele passou em cima da minha casa ali, já falhando o motor, ele veio de lá para cá. Aí manobrou para cá, foi até a 15 mais ou menos, aí da 15 ele já voltou com o motor já falhando. Foi falhando, e quando chegou aqui, ele bateu ali e chegou até aqui. Ainda tinham 2 pescadores ali do ladinho, 10 metros para o avião. Tava pouca gente, que o tempo não estava legal, né? Quando o tempo tá bom, enche. Quando o tempo tá esquisito, aí é aquele pouquinho de pessoas passando. Aparentemente nenhum ferimento. Até a gente, graças a Deus, a gente vê pela aeronave que ela não ocasionou muita coisa. Graças a Deus o piloto foi muito bom. Pois é, de acordo com o sistema do Registro Aeronáutico Brasileiro, da Agência Nacional de Aviação Civil, apuração inclusive do nosso colega João Boeri, a aeronave não tem autorização para operar como táxi aéreo, mas o presidente da OAB do Espírito Santo disse que o monomotor não estava operando como táxi aéreo no momento dessa viagem. A Força Aérea Brasileira afirma que o prazo, para a conclusão da investigação, que vai apontar o que provocou exatamente esse acidente, depende muito da complexidade da ocorrência, mas a expectativa é que ao longo das próximas semanas a gente já tenha um resultado e consiga entender o que provocou esse pouso, que assustou muito os moradores aqui da região. Para o ouvinte que nos acompanha na live, inclusive percebe, vou até girar a câmera aqui, que há muita gente, muitos moradores aqui em volta, aqui no entorno, porque é um fato muito inusitado, né? Um avião que pousa no meio da praia de Itaipuaçu e que todo mundo, felizmente, sai sem ferimentos. Obrigado, Dobal. Vou fazer um comentário aqui, queria fazer um pedido para você, só para me certificar
é de fato um Embraer EMB 710? Se você puder checar o modelo da aeronave, e eu explico por quê. Você faria essa gentileza para mim? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui o comentário a respeito do que aconteceu. O que a gente vê nas imagens é que é um monomotor com o trem não retrátil. O que é o trem retrátil? Quando você decola, você recolhe o trem de pouso. Esse não, esse é um trem fixo. Me parece uma aeronave fabricada pela Embraer e pelo menos ela... Embraer, sim. É Embraer. Então deve ser um 710. 710C, exatamente. Perfeito. Ele deixou de ser fabricado em 1983. Ou seja, é um avião que tem pelo menos aí uns 30, 40 anos de idade. Ele foi fabricado de meados dos anos 1970 até 83. Ele é um monomotor. Então é o seguinte, se você tem um problema em um motor da aeronave, Agatha, o monomotor tem apenas um. Se você tem um bimotor, ainda tem alguma navegabilidade com um dos motores. Ali não, se ele tem um problema, é assim que ele vai ter que se virar para fazer a aproximação para um pouso forçado, um pouso de emergência. No relato do passageiro, o presidente da OAB Capixaba, ele diz o seguinte, que o piloto ficou ali estudando uns 4 ou 5 minutos a aproximação para a praia. É uma aeronave que não voa de forma muito rápida, não, ela chega a atingir 240 km por hora, uma velocidade aproximada para pouso, Agatha, deve ser de uns 140, 150 por hora. Imagine se estivéssemos num final de semana de verão, Zé, em Itaipuaçu. Ainda bem que a gente está numa tarde de inverno, nublada, chuvosa, tinha no máximo alguns pescadores e o dano material que se teve, não para o avião, mas para alguém ali, foi uma vara de pesca, ponto. E o dano humano foi evitado pelo piloto. Ele deve ter estudado muito ali, Zé, até porque Itaipuaçu não é uma baiazinha fechada, pequenininha. Tem uma extensão mais longa de praia. Ele entendeu que dava para fazer uma aproximação, tirar a velocidade para evitar o chamado stall. Sabe o que é stall, Agatha? Não. Quando o avião perde o peso por causa da velocidade, ele cai. Então você não pode estolar o avião, você tem que diminuir a velocidade, de maneira que o arrasto do ar sob as asas faça com que ele consiga voar. Então diminuir, certamente na cabine... Tem até o sinal sonoro, né? Ele está aí, stall. Ele devia estar no limite, para quê? Para que ele atingisse a areia na velocidade mínima, com o trem de pouso que é fixo. Então é o que aconteceu, parabéns ao piloto. O CENIPA, que é o órgão que investiga acidentes aéreos, vai tentar entender o que aconteceu. Tá sorrindo por quê? Não, porque eu fico pensando que parte do cérebro desse piloto estava pensando tudo isso que você está falando. Pois eles são treinados para isso. A outra parte estava, vou morrer. Pois é. Que é desesperador. Porque é o seguinte, o piloto, ele é preparado para isso. Ele treina situações de pane. Não só o de avião, como o de helicóptero. Agora, imagina o passageiro que não é preparado para isso. Nós não somos preparados para uma situação de emergência, a ponto de o passageiro questionar a possibilidade de vou abrir a porta e vou me lançar ao mar. Imagina o sufoco. E se lançar ao mar a uns 150 km por hora, a uma altitude que não era tão mínima, né? É uma coisa desesperadora. Então, parabéns ao piloto. É um jovem piloto, 27 anos. Parece que havia também um copiloto com a mesma idade, 27. Ele não quer falar, obviamente, tem várias restrições aí para se falar em caso de acidente. O CENIPA vai descobrir o que aconteceu, provavelmente uma pane no motor. E ó, que susto. Zé, você quando tinha aproximadamente 12, um ano e meio. Não, 12 anos de idade. 13. Zé testemunhou lá em Maricá também um acidente com um monomotor e esse no caso foi fatal. O piloto não conseguiu pousar na praia, ele se chocou contra uma casa, não foi, Zé? Foi bem grave esse acidente que aconteceu no centro de Maricá, inclusive do lado da minha escola. Você imagina a situação que aconteceu por volta de 2 horas da tarde em 2013 e aí foi aquela correria danada. Eu já tinha saído no caso que eu estudava de manhã. Mas foi perto da minha casa também, foi uma confusão, porque caiu numa casa bem no centro de Maricá, um avião desse tipo também. Valeu, Dobal, obrigado, boa sorte, bom trabalho aí. Valeu, Dobal, obrigada pelas informações. Valeu, um abraço, até mais, gente. Obrigado.